E a alienação parental é o nome que se dá à interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por um dos genitores para prejudicar a relação da criança com o outro genitor. Nas últimas semanas, a juíza Flávia Gonçalves Moraes Bruno, da 14ª Vara Civil do Rio de Janeiro, orientou que o site The Incept Brasil retirasse do ar toda a série de reportagens em nome dos pais tratando do assunto. Agora, para falar sobre alienação parental, eu converso com Raquel Otoshi Silva, titular da 7ª Vara de Família de Fortaleza. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer recebê-la e tentar trazer à consciência das pessoas, né, o que é uma alienação parental, porque muitos casais talvez não percebam isso com a clareza que as coisas devem ter, né? E quais são as formas mais comuns de perceber os sinais de que uma criança ou adolescente estão passando por alienação parental? Bom, nós temos uma lei específica que trata exatamente dessa matéria, especificando, dizendo, né, o que é alienação parental e exemplificando casos, atos, né, agora é só exemplificativo, não é taxativo. Então, afora esses que estão previstos na lei, outras hipóteses também podem caracterizar atos de alienação. E são aqueles atos praticados não só por um pai, não só pela mãe, mas por qualquer pessoa, algum familiar, ou que tem aquela criança ou um adolescente sob sua autoridade, sob sua guarda, e que afetam o psicológico daquela criança ou adolescente, né, daquele jovem, em relação a um dos genitores. Então, como é que nós podemos verificar casos que estão ocorrendo? Quando aquela criança apresenta um repúdio, uma repulsa ao outro genitor, né, a um dos genitores, quando uma dessas pessoas, né, algum dos familiares, dificultam o acesso do genitor, seja na questão escolar, na questão médica, por vezes mudam de domicílio, sem uma razão aparente, né, tentando distanciar um do outro, mas não são todas essas hipóteses que efetivamente caracterizam a alienação parental. É um conjunto, tá certo, de atos que vão contínuos e que acarretam um abalo psicológico, tá certo, naquele jovem. Em muitos momentos, principalmente fim de relação, começam a ocorrer os problemas do casal. E muitas vezes um casal fala mal do outro, né? Um fala mal do outro e tal. A partir de que momento isso se transforma em alienação parental? Seria a partir quando aquela criança ou adolescente, né, o filho, começa a ter atos de repúdio, né, a presença do outro, quando aquele filho não quer participar da vida familiar do genitor, né, ou da genitora. Então, a gente vai vendo mudanças no comportamento daquela criança que antes não havia. E a criança, muitas vezes, tem sequelas com isso, né? Começa assim, porque pai e mãe são não só pessoas, mas são símbolos, né, na família, né? As sequelas, tem punição para isso. Eu queria que a senhora deixasse claro qual é a penalidade, né, nesses casos? A lei, ela prevê várias espécies de pena, de punição, de sanção, por assim dizer. Uma mudança de uma guarda, né, se antes um dos genitores que tinha a guarda, se aquele que praticou, pode ser modificada a guarda. Nós temos hoje a guarda compartilhada, que é a regra, e a guarda unilateral, quando né, de um só dos genitores. Então, nesse caso, pode haver mudança na forma da guarda, aplicações de multas, uma ampliação, uma modificação no plano de convivência, uma determinação judicial para que aquela criança seja assistida por um psicólogo ou por um profissional, fazer uma terapia, uma análise.
né? Então, nós temos uma série de penalidades, e não só de penas, tá certo? Mas buscando uma harmonização familiar. Por vezes acontece atos de alienação de forma voluntária e, por vezes, de forma inconsciente. Então, a depender do caso concreto, o juízo vai apreciar e verificar aquela medida mais adequada para que a criança ou aquele adolescente não persista naquela situação de vitimização, né? De estar sofrendo por atitudes dos genitores ou de familiares. Esses sinais são parecidos com o que a gente escuta sobre abusos, né? Como diferenciar isso? Ou seria um abuso, no caso? Porque nós temos vários tipos de abuso. Você tem o abuso psicológico, o abuso físico, o abuso emocional. E os atos de alienação parental, eles atuam exatamente na questão psicológica da criança. Agora, o abuso não necessariamente ele implica num afastamento de um dos genitores. Já os atos de alienação parental, eles são atos que têm consequências psicológicas na criança ou no adolescente, mas que geram um repúdio a um dos genitores. A criança não quer ter mais contato com um dos genitores, não quer mais ter convivência ou com aquela família, né, paterna ou materna, ou né, ali naquele ambiente. Então, o abuso, ele tem várias formas. E a alienação parental é isso, são atos de afastamento da criança com relação a um dos genitores. Tem uma questão muito séria que tem levado muitos, principalmente homens, para a cadeia, que é a questão de pensão alimentícia. E esse é um caso muito delicado, que é como falar isso para as crianças e para os adolescentes, né? Aí nós temos, assim, no caso, os próprios autores, né, no cumprimento numa execução, no cumprimento de uma decisão que fixa alimentos, são as próprias crianças ou adolescentes, né? Mas se faz necessário, porque para a subsistência daquela criança ou adolescente, é necessário o pagamento de uma pensão, né, a cargo tanto da genitora quanto do genitor. Então, é uma questão delicada, mas ela deve ser falada de qualquer forma, não é? Porque aquilo ali é um direito da criança, de subsistência. Os genitores têm o dever de assisti-los emocionalmente, materialmente, mas é uma questão realmente delicada para a criança compreender. Tem que saber como falar, né? Para não causar mais problemas ainda. As relações, né, assim, familiares, é necessário sempre um diálogo, um amadurecimento, porque muitas vezes o casamento ou uma união termina, mas a relação parental de pai e mãe, ela persiste. E os genitores têm que conversar, têm que ter um amadurecimento para tratarem das questões relacionadas aos filhos comuns. Com certeza. E tem se falado bastante sobre alienação parental usada para manter violência contra mulheres e crianças. Como a justiça atua nesses casos? Na questão da violência, nós temos inclusive os juizados, né, da violência doméstica, que é uma competência específica que o Poder Judiciário tem. E nós temos as varas de família, que tratam exatamente dessas questões. Por vezes, alguns atos são relacionados à violência doméstica e outros relacionados à família, né? E o Poder Judiciário, ele atua sempre em busca da proteção do incapaz no sentido daquela pessoa que não pode se autodefender. E é isso, né? Enfim, fica o recado aqui para os pais, para os cuidados, né? Na hora de comunicar as crianças, né? De falar do seu parceiro, ex-parceiro ou parceira, né? Para continuar mantendo boas relações, principalmente com os filhos, né? Com os filhos no final das relações. Nós temos que manter sempre essa harmonização familiar, né, uma pacificação, para que as crianças possam se desenvolver da melhor maneira possível, tanto física quanto psicologicamente.
Com certeza. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, estamos sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Nós conversamos com Raquel Otoshi Silva, titular da 7ª Vara de Família de Fortaleza.